Hoje, 27 de novembro de 2020, é uma sexta-feira, casual day, hora em que normalmente se fecha o escritório e se volta a casa, mas a grande maioria dos advogados está a trabalhar em casa. Então só esse escriba cerra as portas desta velha mansão a servir de escritório e retorna ao lar na antevisão do sábado e do domingo. Não houve tempo de se olhar o jornal durante o dia. Examina-se esse resumo de várias páginas e se nota na primeira página se vê a notícia de comoção e tumulto no adeus a Maradona. Enfim, o PIB, um dos maiores jogadores de futebol que o mundo já exibiu, se foi. E o enterro dele foi hoje, não ontem, no fim da tarde, foi ao cemitério e foi enterrado na periferia de Buenos Aires. Velório na Casa Rosada. O corpo foi velado na Casa Rosada e compareceu 1 milhão. 1 milhão de pessoas estavam presentes nas redonduras. É incrível como uma pessoa pode, depois de morta, convocar tanta gente a chorar, admirar e velar aqueles restos mortais. Mas aconteceu. Vamos falar um pouco de futebol, sim. Mas o escriba, quando viu o relato do enterro de Maradona, pensou imediatamente num outro ídolo seu, Victor Hugo, ou Victor Hugo, um dos maiores romancistas que o mundo já produziu, francês, sim, autor de Les Misérables, livro que deu origem a peças de teatro, muitas, e inclusive originou também traduções múltiplas e filmes com o retrato da vida de Victor Hugo. O escriba tem uma fotografia muito grande de Victor Hugo e se recorda de que o PIB teve 1 milhão de pessoas ao redor de seu báratro. Victor Hugo o venceu duplamente, porque todos os pobres de Paris foram velar os restos mortais de Victor Hugo, um homem bonito, barbado, forte, com um ventre bem testado, aquele cordão de ouro na corrente transpassando o corpo e guardando, protegendo o relógio, que com certeza era um sabolão. Sabolão não, era um cebolão de ouro. Victor Hugo. 2 milhões de pessoas estiveram presentes ao enterro
de Victor Hugo, acontecido em 1885. Foi-se aos 83 anos. Depois de escrever Os Miseráveis, sim, e deixar uma obra pontificando Jean Valjean e outros personagens dos quais este escriba não se recorda, mas todos os pobres de Paris foram visitar aquele corpo. Imagine se aqui em São Paulo morrer um escritor tão famoso assim, e todos aqueles portadores ou empurradores de carrocinhas, a musculatura toda verdejando ou aparecendo espontaneamente nos braços e nas pernas, todos os empurradores de carroças de São Paulo, invadindo a Avenida Paulista, a velar pela morte de alguém. Isto aconteceu lá atrás. Veja-se que aspecto curioso, este escriturário, às 18h02 de uma sexta-feira, fim de tarde, horário em que todos vão ao lazer, episodicamente, este escriba se lembra do PIB de Maradona, mas em sequência, na derivação do pensamento. Se lembra, se recorda também de Victor Hugo, com 2 bilhões de pessoas ao lado, perto ou junto à Tour Eiffel, relembrando a movimentação daquele romancista famoso nos teatros, nos palcos e nos livros postos à disposição do povo e do universo, nas ruas e nas feirinhas de livros daquela Paris que lembra ao escriba muitos e muitos dias passados nas andaduras por aquelas cercanias famosas, e lembrando de Maradona e relembrando Victor Hugo, neste resto de dia e começo da noite, o escriba se lembra também de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, muito vivo ainda, que o escrivenhador conheceu quando o hoje antigo Pelé tinha os seus 19, 20 anos, quem sabe, viu-o poucas vezes e lhe serviu de conselheiro, quem sabe, quando foi preciso, lá na belíssima Santos, cidade de origem do menino Pelé, hoje também um deus do esporte. Mas além de Pelé, de quem esse escriba tem uma foto muito grande, deixada com o Paulo Sérgio a título de recordação, quando Edson Arantes do Nascimento era mocinho, garoto, mal saído da adolescência. Além de ter esta foto relembrando aquele encontro, que hoje é um encontro relembrado porque faz parte da história do cérebro deste antigo escriturário, relembrando Pelé, este escriturário de direito penal se lembra também da única vez em que foi assistir a um jogo de futebol. Aqui no estádio de Pacaembu, levado pelos assistentes, o escriba de paletó, gravata, muito sisudo,
e contristado porque havia uma fila enorme, havia revista em todos aqueles que penetravam no estádio, e o escriba se pôs na fila e foi revistado, sim, por um policial militar severo, ali mexer quase nas partes. O escriba diz ao soldado: cuidado com isto, respeite. E o militar quase o prendeu, obrigando os assistentes à interferência, no sentido de evitar um problema mais sério, mas o escriba foi a um jogo de futebol. Estava exausto, cansado do trabalho. E eis que, durante o jogo, este antigo escriturário de direito penal meditou bastante e dormitou. E dormitou e acordou com o estádio todo a blasonar, apontando, e levou uma chusma de laranjas mal devoradas, de bananas e de frutas esparsas e de latas de Coca-Cola meio vazias, porque o povo não admitia que alguém estivesse a dormir num estádio de futebol, enquanto houvesse lá embaixo, jogando, aqueles deuses que faziam a alegria, a tristeza e o desespero daqueles que estavam a assistir ou a participar fisicamente daquela disputa, levando às vezes a combates físicos entre os assistentes. Então esse escriba deve dizer que conheceu Pelé, sim, viu enquanto mocinho, e de repente o deus brasileiro do futebol nem se lembra deste antigo advogado, ou se recorda, sim, porque foi acarinhado e aconselhado quando era preciso, ou quando foi preciso ser aconselhado por um advogado criminal honesto e realmente dedicado à solução de um ou outro problema havido com um cliente. E este escrevinhador se lembra também de que conheceu, não muito intimamente, mas conheceu um outro jogador de futebol de nome Ganso, que naquele tempo jogava, quiçá, no Santos Futebol Clube, era um excelente jogador. E não sabe por quais medidas ou por quais derivações intelectuais este escriba decidiu pintar o retrato de Ganso para um belo dia poder presenteá-lo. Aquele menino hoje parece jogando no Juventus? Não. Jogando no Brasil, sim. E chegando à maturidade, consta que ainda joga bem. Ou bem o suficiente para não ser olvidado. E o Paulo Sérgio pintou o retrato de Ganso. Em 2010, faz 10 anos, aquele retrato, aquela retratação se encontra guardada, a retratação, num canto deste escritório, esperando que o moço saiba, o moço Ganso saiba, que alguém canhestramente lhe pintou a óleo o retrato para preservá-lo na eternidade. Veja-se então que coisa curiosa. Este cronista, no fim de uma tarde, de uma sexta-feira, num casual day, se recorda de Maradona, o deus argentino morto, velado o corpo por 1 milhão de pessoas. E se lembra também de Victor
Hugo, cujo retrato é posto aqui, porque são dois meio-deuses. Maradona, rei do futebol, Vitor Hugo, imperador das emoções humanas. E o escriba resolveu colocar também a pintura correspondente ao ainda vivo e bem Ganso, esperando que o rapaz saiba que alguém lhe pintou as qualidades e espera que ele venha buscar isto se tiver consciência e ciência de que um retratista de segundo grau se lembrou de que Ganso é também um grande jogador de futebol. Dentro dessa perspectiva, mal nenhum faz admirar o semblante de Victor Hugo, ainda adorado na França e nas cercanias em outros países, e também na residência onde a família dele morava, residência esta que é, sim, venerada pelo povo francês e visitantes. Mas a foto de Maradona fica por ali. Mas o quadro correspondente a Ganso é posto aqui. Dentro desta perspectiva, é lembrar que Victor Hugo, adorado por 2 milhões de passantes, ainda está na nossa lembrança. Maradona, adorado por 1 milhão de pessoas, está na nossa lembrança. E Ganso, relembrado ao menos por este escriba ao lado de Pelé, é lembrado os dois muito vivos, por sinal, jogando. E se e quando houvesse a possibilidade de ver um ou outro num estádio como o Pacaembu, esse escriba promete, ou prometeria com certeza, que não ia dormitar enquanto o povo estivesse ao lado, ululando em aprovação à genialidade de um Edson Arantes do Nascimento. Isto é dito às 18h10 da sexta-feira, casual day, e de repente esse escriba sonha com Victor Hugo, com Les Misérables e com todos os pobres do mundo precisando do nosso apoio. Dito isto, vamos descansar e la nave va.